Seja bem-vindo ao GCcast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Esse é o primeiro podcast do Grupo Confiata e toda semana nós traremos temas relacionados à gestão pública. A Confiata é um grupo de empresas referência no mercado de consultoria pública e privada e desenvolvimento de softwares. Está no mercado há 16 anos e conta com um corpo técnico especializado e está sempre em busca de constante atualização nos mais diversos temas. A Confiata oferece serviços de qualidade e permite que a nossa marca seja reconhecida pela excelência. Temos dezenas de clientes em diversas cidades do estado de São Paulo e toda semana traremos um tema relevante para a gestão pública. E no episódio de hoje, a gente recebe o diretor executivo fundador do Grupo Confiata, Dr. Júlio Machado. Seja bem-vindo. Júlio Machado é ex-agente de fiscalização financeira do Tribunal de Contas de São Paulo, advogado, especialista em direito administrativo e em gestão, governança e setor público. E hoje ele está aqui com a gente. Gostaríamos de bater um papo com você, para conhecer um pouco mais sobre a Confiata, a sua história. Como eu disse, a Confiata ela surgiu há mais ou menos de 16 anos. E você tem uma vasta história aí como ex-agente de fiscalização financeira. Como que surgiu essa necessidade de implantar uma empresa no segmento que a Confiata atua hoje? Perfeito. Primeiramente, olá Ana, olá Matheus. Eu preciso, antes de mais nada, dizer da minha imensa satisfação e alegria ao lançarmos esse primeiro podcast, na verdade, batizado de GCcast, que serão os podcasts do Grupo Confiata, e também a oportunidade de contar um pouquinho da história da empresa, e em especial também a minha história. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante esclarecer para os nossos ouvintes, o que é o Tribunal de Contas do Estado. Porque eu confesso que mesmo eu, na época em que eu me preparava para concursos públicos, eu não sabia da existência do Tribunal de Contas e muito menos o que o Tribunal de Contas faz. Pois bem, Tribunal de Contas, na verdade, cada estado tem o seu e alguns municípios também têm o seu. E nós temos também um Tribunal de Contas da União, o TCU. Os estaduais são conhecidos como TCS, Tribunais de Contas do Estado. Mas, para que fique muito claro para os nossos ouvintes, qual é a principal competência, a atribuição de um Tribunal de Contas? Fiscalizar o gasto público. Então, existe a arrecadação de impostos, a arrecadação de outros tipos de tributos, e, na verdade, todo gasto pago com esse recurso é objeto de fiscalização do Tribunal de Contas. Pois bem, essa fiscalização ela se desdobra em várias frentes. Então, eu tenho a questão da verificação legal desse gasto, da verificação orçamentária, da verificação financeira, todas as formalidades que são inerentes a esse gasto. Então, por exemplo, um processo licitatório, um processo de empenho, liquidação. Todas essas nuances aí, na verdade, me levaram, quando eu soube da existência do Tribunal de Contas, a descobrir um mundo novo, o mundo da administração pública. Isso foi nos idos de 1996. Foi o ano em que eu conheci o Tribunal de Contas, soube da abertura do concurso público. Na época, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, instituição que eu tive a honra e o prazer de trabalhar durante quase 10 anos. E passei no concurso do Tribunal de Contas e fui efetivado em 1998. Pois bem, como agente de fiscalização do Tribunal de Contas, num cargo efetivo concursado, a minha função era justamente fiscalizar o gasto público, fiscalizar prefeituras, câmaras municipais, autarquias, que são órgãos descentralizados da prefeitura, e unidades de execução de despesa do governo do estado de São Paulo. E, durante essas fiscalizações,
o que aconteceu? Com o passar dos anos e o Tribunal de Contas, eu fiquei nesse cargo durante quase 8 anos, quase 8 anos completos. E na verdade, assim, depois de uma fiscalização, sempre me ocorria a seguinte pergunta: olha, aquilo que você constatou de erro, de pretensa irregularidade, decorre da vontade do gestor, no caso de uma prefeitura, do prefeito? Aliás, eu queria usar essa terminologia, como nós sabemos que as pessoas das mais variadas formações ouvirão os nossos podcasts, eu queria me referir sempre a uma figura que é popularmente conhecida. Prefeito, todo mundo sabe o que é. Então, ao invés de me referir a gestor público, que pode ser um presidente de Câmara, pode ser um presidente de autarquia, um superintendente, eu vou me referir sempre ao prefeito municipal. Vamos combinar assim, porque aí fica mais fácil para todo mundo entender. Pois bem, sempre que eu terminava uma fiscalização, eu chamava o prefeito e falava: olha, prefeito, vamos conversar sobre as falhas que eu detectei na tua prefeitura, daquele período de gestão examinado? Vamos. Nós discutíamos, olha, invariavelmente o que acontecia? Ou o prefeito não sabia o que estava acontecendo, ou, na maior parte das vezes, eu chegava à conclusão que a falha que, obrigatoriamente, por competência, né, por ética profissional, eu tinha que relatar num relatório de fiscalização, eu tinha que apontar, melhor dizendo, não decorria da vontade do prefeito em errar ou transgredir o que a lei determinava. E aquilo, com o passar dos anos, foi me incomodando, sabe? Como pessoa, eu começava a falar: olha, na verdade, eu tenho a obrigação, a competência até constitucional e legal fazer os apontamentos. Se eu não apontasse, eu estava prevaricando no meu cargo público, então, na verdade, eu nunca deixei de observar essa competência. Porém, se eu for analisar o aspecto humano da relação, eu estava, entre aspas, prejudicando alguém fazendo um apontamento. Evidentemente que a fiscalização é necessária, nós sabemos disso. Com fiscalização já é difícil, né, o gasto público no Brasil obedecer tudo o que tem que obedecer, mas isso foi uma percepção minha. Na maior parte das vezes existem gestores honestos, ou melhor, prefeitos honestos, né, e que, na verdade, às vezes nem tem conhecimento do que está acontecendo, porque a máquina administrativa, primeiro, é muito grande. Até municípios pequenos, por exemplo, existem prefeituras que têm mais de 1.000 funcionários, então imagine a quantidade de setores. Normalmente, em municípios pequenos, a prefeitura é o maior empregador da cidade, é o que dá mais emprego, então, na verdade, existe um número muito grande de funcionários. E é difícil você controlar tudo isso, principalmente que o prefeito fica só durante 4 anos. Então, ele entra depois de ser eleito e forma a sua equipe, e até essa equipe entender como que funciona essa máquina administrativa, pode ser que muita coisa aconteça sem que esteja sob controle dele. Pois bem, diante desse cenário, eu comecei a avaliar se não valeria a pena ajudar esses prefeitos ao invés de ficar dentro de uma instituição que tinha por obrigação constitucional apontar essas falhas e, evidentemente, após o apontamento dessas falhas, discutir essas falhas num processo. Esse processo no Tribunal de Contas não é um processo judicial, é um processo administrativo, mas tem uma série de consequências. Inclusive, após a decisão do Tribunal de Contas, o Ministério Público é comunicado dessas decisões e pode tomar providências judiciais que podem levar a uma penalidade do prefeito. Então, na verdade, o nascimento da Confiata Consultoria, em especial, porque depois nós vamos explicar um pouquinho que a Confiata é um grupo, hoje formado por 3 empresas, mas a Confiata Consultoria nasce em 2006, justamente com essa proposta de ajudar os prefeitos a não ter problemas perante o próprio Tribunal de Contas. Por que perante o próprio Tribunal de Contas? Porque a fiscalização do tribunal verifica praticamente 100% de todos os atos de gestão no decorrer de um ano. Então, se eu não tenho problema com o Tribunal de Contas, eu não terei problema com o Ministério Público, eu não terei problemas com a Câmara Municipal, que é um órgão fiscalizador da Prefeitura, eu não terei problemas judiciais. Então, na verdade, todo o arcabouço que o Tribunal tem de itens a serem verificados
se bem conduzidos, garante aos prefeitos um futuro promissor nesse sentido. E pouca gente sabe, mas a cobrança em cima do prefeito é extremamente pesada e, diria até, cruel, porque tudo recai sobre o ombro do prefeito. E se ele não tem uma estrutura adequada, ele precisa efetivamente de uma assessoria especializada. A gente de fora tem a ideia de que o prefeito não é uma profissão, né? É um cargo que ele assume, estar prefeito, que a gente pode definir dessa forma, e ele monta uma equipe para ajudá-lo durante o seu governo. Então, a Confiata surgiu, né? Então, nesse intuito de querer ajudar o prefeito na melhor forma da sua gestão, para que cumpra todos os requisitos. E dentro desses requisitos são inúmeros, né, os serviços que a Confiata oferece. Tem contabilidade, tem a consultoria. Qual é essa ajuda, né, esse suporte que a Confiata oferece aos prefeitos? Bem colocado, Ana, porque a Confiata, ao longo desses 16 anos de história, de existência, ela procurou, na verdade, não procurou. Na verdade, nós sempre procuramos, né? Mas nós conseguimos, ao longo desses 16 anos, nos estruturarmos basicamente na mesma conformidade de uma prefeitura municipal, a ponto de dizer com tranquilidade que nós temos condições de auxiliar um prefeito basicamente em todos os setores de uma prefeitura. Então, para que isso, né, de forma que aconteceu, nós selecionamos na empresa de consultoria 2 grandes áreas que nós denominamos, primeiro, contabilidade pública, né, e a primeira, contabilidade pública, e a segunda, jurídico público. Então, justamente a parte do direito, né? E dentro dessas 2 grandes áreas, nós estruturamos os nossos serviços. Então, só para explicar um pouquinho, dentro da contabilidade nós temos o planejamento orçamentário, é um módulo de serviço, que trata basicamente do plano plurianual, que é o PPA. Quem trabalha com administração pública, o termo PPA é muito comum, né? É um planejamento feito para 5 anos. Aliás, é importante dizer que o prefeito que assume uma prefeitura, sempre depois da eleição, tem que executar o último ano do planejamento do prefeito anterior. Ele não tem nem muita margem para tomar algumas decisões. Além do PPA, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, todas as questões que envolvem essas 3 peças de planejamento tem tudo a ver com o módulo de planejamento orçamentário da Confiata. Depois nós temos a execução orçamentária, que tem tudo a ver com o dia a dia de quem trabalha na contabilidade do município. E aí a gente pode ilustrar com acompanhamento, por exemplo, de restos a pagar, que é o que fica de dívida de um ano para outro, disponibilidade financeira, aplicação no ensino, aplicação do Fundeb, como que funciona essas questões das dúvidas que são suscitadas dia a dia. E é importante dizer uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na introdução. Enquanto a gente está conversando aqui, provavelmente várias normas foram aprovadas que impactam diretamente o dia a dia de um prefeito, de uma prefeitura. Seja ela no âmbito federal, porque não é só o presidente da República que entra com um projeto de lei, mas o próprio Congresso. Eventualmente, os ministérios soltam resoluções, portarias, os órgãos de controle, TCU, o CGU, impacta também. Aí nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que expede normas, Receita Federal, as partes previdenciárias, que hoje está incorporada com a Receita Federal, mas é o antigo INSS. E não bastasse isso, ainda tem o Estado, com todas as suas secretarias, que também expedem normas que impactam diretamente os municípios. E também a Câmara Municipal, que aprova normas de regência dentro do âmbito do próprio município. Então, com certeza, enquanto a gente está falando aqui, pelo menos umas 2, 3 normas que impactam. Então, isso é muito difícil para um servidor que está no seu dia a dia de acompanhar todas essas mudanças, né? Então, a Confiata dispõe de uma equipe especializada que acompanha essas alterações e mantém as nossas equipes técnicas sempre atualizadas. Então, é difícil, às vezes, a gente fazer enxergar aquilo que a gente faz e a importância que a gente faz.
Mas aí, tendo a oportunidade de explicar direitinho através dos nossos podcasts, isso vai sempre ser salutar para a gente levar ao conhecimento geral dos nossos ouvintes aquilo que a gente efetivamente faz. Mas voltando aos nossos serviços, nós temos o planejamento orçamentário, a execução orçamentária, o controle interno. Então, na verdade, a gente tem mais um órgão de controle que é dentro da própria estrutura de uma prefeitura, né? Não só a prefeitura, mas qualquer órgão público, mas como eu disse, a gente vai sempre tratar como prefeitura. E a parte previdenciária, porque olha só, nós temos, por exemplo, na iniciativa privada, o INSS, a gente contribui a vida inteira como trabalhador para a gente se aposentar com determinada remuneração, que varia de acordo com o tempo de contribuição, com a alíquota que você contribuiu e tudo mais. O servidor público, quando ele não é vinculado ao regime geral, porque existe a opção D, ele tem o regime próprio de previdência. E esse regime próprio, normalmente é constituído na forma de autarquia, mas é o próprio município que faz a gestão dos recursos angariados, né? Dos recursos captados, ele que faz a aplicação, é ele que concede benefício de aposentadoria e todos esses atos são fiscalizados pelo tribunal também, tá? Não é um negócio que fica solto. Mas existe toda uma regra, aliás, o INSS antigamente separou toda esse controle numa secretaria chamada Secretaria de Previdência Complementar. As regras são totalmente diferenciadas, tudo diferente do INSS. Então existe aí um outro mundo à parte, inclusive existem vários profissionais que só se especializaram em regime próprio de previdência social, empresas de software que só se especializaram em regimes de previdência social, enfim, a gente não precisa se alongar muito nesse aspecto. E aí nós fechamos então o pacote de serviços da área de contabilidade pública e a gente abre aí o leque de módulos e serviços da área de direito público. Então nós temos basicamente, ou melhor, pontualmente, a consultoria jurídica propriamente dita, que não precisa nos alongarmos muito nessa explicação, já é autoexplicativo o nome. A área de recursos humanos e pessoal, onde são questões jurídicas envolvendo as relações de contratualização, de concurso, as normas de concurso, validade, portarias de nomeação, adicionais, esse tipo de coisa que está na área de recursos humanos e pessoal, a gente atende com o módulo de direito público. Um módulo bastante que impacta diretamente o dia a dia das prefeituras, licitações e contratos. Aliás, nós temos aí agora sancionada recentemente, sancionada significa aprovada, basicamente, né, para um leigo entender, mas no dia 1º de abril de 2021, só a data que ficou não muito confiável, mas assim, foi aprovada a nova lei de licitações e contratos, mudando basicamente todo o arcabouço jurídico de uma lei que era de 1993. Então a gente já estava há muito tempo trabalhando com a lei antiga e existe uma complexidade muito grande em cima dessa nova lei. Nós temos durante 2 anos aí um período em que as duas leis vão coexistir para que haja uma transição, mas vai ser uma implementação muito difícil. Já estamos aí há praticamente 4 meses e, por exemplo, não foi nem aprovada ainda no Portal Nacional de Compras Públicas pelo governo federal, que vai garantir para essa lei a aplicabilidade na sua totalidade. Então, licitações e contratos, nós temos as defesas perante o Tribunal de Contas, onde nossas equipes atuam muito com a questão dos apontamentos efetuados pelo tribunal, o acompanhamento desses apontamentos, o auxílio direto à Procuradoria do Município na elaboração dos argumentos de defesa, a junção de documentos ou, eventualmente, na própria elaboração. E nós temos também um módulo muito importante que também merece destaque na nossa conversa, que é o módulo de terceiro setor. Né? O que é o terceiro setor? O terceiro setor são entidades sem finalidade lucrativa e que prestam serviços públicos. Basicamente, toda entidade, por exemplo, a APAI de um município, basicamente todas, a APAI todo mundo conhece, então fica simples o exemplo. Todas as entidades basicamente recebem recursos da prefeitura do seu município. Não é simplesmente a prefeitura pegar e repassar isso para a APAI. Existe toda uma parte burocrática ditada por lei que o prefeito é obrigado
a cumprir. Aliás, lei todo mundo é obrigado a cumprir, certo? Mas a administração pública é diferente, inclusive é um outro ponto de destaque. Para nós, cidadãos comuns, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, correto? A administração pública é diferente. O prefeito só pode fazer o que a lei deixa de fazer. A margem de ele tomar uma decisão é muito pequena. É o que os autores de livros de direito administrativo chamam de poder discricionário. Então, vou dar um exemplo, né? Em comum acordo com a parte pedagógica de um município, Secretaria de Educação, seus profissionais, tudo certinho, o prefeito pode optar, por exemplo, ouvido a parte técnica, se o sistema de ensino daquele município vai ser, por exemplo, próprio, todo o material vai ser desenvolvido pelo corpo pedagógico do município e tudo mais, ou se ele vai, eventualmente, contratar uma empresa de sistema de ensino, apostilado, que seja, de qualquer forma. Isso é um exemplo típico do poder discricionário do prefeito, certo? Mas uma vez tomada a decisão, o contrato tem que obedecer à lei. Evidentemente, a lei determina uma licitação para esse tipo de contrato. Licitação, para quem não sabe, também é um processo de escolha ditada pela lei, onde prevalece, pela lei atual, o menor preço. Tá? Não vale a pena a gente discorrer, porque não é o objetivo disso, mas justamente a intenção do podcast é a gente ir criando esses temas que são importantes e a gente começar a levar conhecimento para todos os nossos ouvintes. Eu acho que eu fechei, porque nós temos 5 módulos de prestação de contas na área do jurídico público. Aí nós fechamos a consultoria pública, né? E nós abrimos um outro braço do Grupo Confiata, que é a empresa, a Confiata Sistemas, que desenvolve soluções de software para a área pública. Nós fomos pioneiros no mercado público ao lançarmos um sistema de apoio justamente a controladoria pública. Então nós lançamos um sistema de apoio ao controle interno, por determinação, não nós lançamos por determinação, mas o Tribunal de Contas do Estado passou a cobrar e determinou que todos os municípios, todos os órgãos, todas as prefeituras instituíssem os seus órgãos de controle interno. O que são esses órgãos? São setores onde os responsáveis e os integrantes dessas equipes têm a obrigação de verificar os atos de gestão do prefeito e determinar ao prefeito, não determinar com força de, olha, o senhor é obrigado a cumprir, mas com a força de orientação. Olha, esse ato está faltando isso, aquilo, por aqui não é legal, eu acho que sugerir que seja corrigido esses atos, até eventualmente antes do Tribunal de Contas. É justamente para que sirva como apoio ao prefeito no processo de tomada de decisões. Essa iniciativa do Tribunal de Contas foi maravilhosa, porque na verdade deu força a um artigo constitucional que já previa desde 1988 a obrigatoriedade de controladoria, né? E ganhou bastante repercussão, notoriedade, e hoje a gente vê o resultado efetivo desse trabalho. É um processo que começou em 2012. Só que, na verdade, esses integrantes de equipe de controladoria não tinham uma ferramenta que pudesse auxiliá-los no dia a dia. E nós fomos a primeira empresa que se preocupou com isso. E na área de sistemas, nós temos a seguinte, o seguinte objetivo. O que não existe no mercado e que a gente possa desenvolver para auxiliar os funcionários públicos no dia a dia, os servidores públicos. Então, nessa esteira, além do sistema de controle interno, nós automatizamos, por exemplo, através de um software, a preparação e elaboração de material para audiências públicas, que são obrigatórias para algumas coisas, tá? Por exemplo, discussão do plano plurianual, do PPA, da aplicação no ensino, dos anexos da lei de responsabilidade fiscal. Então, ao passo de que um tempo atrás, um contador levava em média 1 semana para preparar uma audiência pública, hoje em 10 minutos, com a nossa ferramenta de apoio, ele consegue fazer. E o que resulta isso? Olha, eu ganho praticamente 1 semana de trabalho de um contador para fazer um serviço que realmente importe mais e resulte num atendimento efetivo de uma demanda de um cidadão, por exemplo. Tá? A gente tem justamente isso como missão na empresa de software. O que eu posso
melhorar para o dia a dia do servidor, que possa possibilitar a melhoria do serviço público. Então, além do sistema de controle interno, da automatização da audiência pública, hoje nós estamos com um projeto pioneiro também, por isso eu falo, a inovação está no nosso DNA na área de software. A gente tem um projeto maravilhoso desenvolvido em parceria com a Prefeitura de Limeira, onde nós acompanhamos todos os itens de planejamento de uma gestão. Então, por exemplo, o prefeito lança sua campanha, traz para o seu mandato uma série de projetos. Esses projetos são transferidos para o plano plurianual, que é de autoria dele, para a LDO e para a LOA. E a gente, na verdade, divide esses projetos em quantitativos que podem ser medidos, e através do software que a gente batizou de metas e planejamento de governo, a gente consegue acompanhar todos esses indicadores em tempo real. Não só isso, a gente conseguiu automatizar o processo de prestação de contas ao Tribunal de Contas no que diz respeito ao relatório de atividades. Então, se algum ouvinte aí tiver curiosidade de saber como que funciona, né, pode procurar o André. André é da Secretaria de Planejamento Estratégico da Prefeitura de Limeira. Ele com certeza vai ter maior prazer em apresentar para vocês aí o projeto de metas e acompanhamento de governo. Tá bom? Eu acho que softwares são essas soluções que nós temos. Nós não temos a pretensão de ter, na verdade, um sistema que seja mais operacional, que seja esses existentes no mercado. E, fechando a explicação a respeito do grupo Confiata, nós temos a parte de advocatícia para a área privada. Na área privada, nós atendemos ex-prefeitos, eventualmente, no que diz respeito a ações civis públicas. Então, a gente tem muita atuação muito forte no próprio direito administrativo. Existem alguns ex-prefeitos que também nos procuram para defesas avulsas junto ao Tribunal de Contas, né? Então, a gente deixa de prestar o serviço para a prefeitura, mas a gente presta o serviço para ex-prefeitos. Tá? E nós temos o direito médico, então nós temos especialistas que podem auxiliar bastante nessa questão de processos junto a hospitais e entidades do terceiro setor que trabalham com saúde. E muito forte, eu diria que a nossa expertise é a concessão de os serviços de saneamento básico. E por que eu disse concessões? Porque basicamente os nossos clientes na iniciativa privada são concessionárias de água e esgoto. Isso significa que, para quem não sabe, uma concessão é quando um município, logicamente, com autorização da Câmara, com toda a parte legal aprovada, resolve, ao invés de trabalhar sozinho na gestão de água, de tratamento de água e fornecimento de água para todo mundo, e captação e tratamento de esgoto, concede esse serviço para uma empresa da iniciativa privada, mediante, logicamente, também é um processo licitatório, uma concorrência pública. Então, uma concessão é justamente essa transferência da gestão do serviço para uma empresa da iniciativa privada. Muita gente chama isso de privatização. Está totalmente errado, tá? Por quê? A concessão tem tempo limitado, começo, meio e fim. Após esse prazo final, todo o ativo construído, todo o investimento feito, retorna para o município. Diferente de uma privatização, quando você vende uma empresa para a iniciativa privada. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, ela foi privatizada, ela não volta mais para o governo federal. Tá? Então existe essa diferenciação e nós atuamos na relação diária dos usuários do sistema de água e esgoto, representando a concessionária em processos judiciais, inclusive. Então, esse é um setor que se destaca. Né? A gente vai trabalhar muito forte também a questão do saneamento básico nos nossos podcasts, em especial em razão da aprovação agora recente do marco regulatório do saneamento básico e das metas que todas as prefeituras, todos os municípios têm para atingir nos próximos anos. Se não me falha a memória, até 2030 existe aí a obrigatoriedade de atingimento de metas muito
audaciosas por parte do legislador e difíceis de serem cumpridas pelos prefeitos. Tá? Então aí termina a explanação de como está estruturada o Grupo Confiato hoje e em termos de serviços técnicos, tá? Mas a gente tem toda aí uma estrutura administrativa, comercial. Puxando o gancho, agora um papo mais de gestão. Você trouxe toda essa experiência sua na fiscalização. Você construiu a Confiata. Como gestor, CEO da Confiata, a Confiata não tem só esses setores que você citou. Ela tem uma estrutura organizacional que você desenvolveu para atender de uma forma excepcional todos esses serviços que vocês prestam e prestou de uma forma maestral isso. E como que hoje, como que funciona a configuração da estrutura empresa Confiata? Agora falando com o Júlio, gestor, CEO do Grupo Confiata. Matheus, muito bacana se levantar essa questão, porque evidentemente toda empresa, nenhuma empresa funciona se não tiver, por exemplo, departamento comercial, departamento administrativo e departamento financeiro. Todos esses setores existem na Confiata também e são cruciais para qualquer empresa, como eu disse, né? Mas, em especial esse ano, no ano de 2021, eu posso dizer que a gente realiza aí um sonho antigo já de viabilizar um setor na empresa que tenha por incumbência pensar o futuro da própria empresa. Nós o batizamos de inteligência corporativa, né? A pergunta foi suscitada para nós explicarmos para os nossos ouvintes, mas vocês dois fazem parte desse setor, tanto o Matheus como a Ana, Isso sob a mesmo. coordenação da Larissa e mais o Fernando, né, Dr. Fernando. Então, a missão desse setor é, na verdade, em primeiro lugar, pensar na melhoria contínua dos departamentos técnicos da própria empresa, né, as condições de trabalho, recursos materiais, aquilo que eles precisam, o que não precisam, e visão inovadora, traduzir as ideias dos próprios técnicos em algo material que aconteça de fato, e sempre com o objetivo de não atrapalhar a operação, né? Olha, eu consigo... O que você precisa para trabalhar melhor? É uma capacitação, então a gente vai atrás de tudo, resolve isso para vocês e possibilita isso, tá? Mas não apenas estruturar os nossos departamentos internos, mas também estar de olho no mercado, uma visão diferenciada, para quê? Para que novas oportunidades de negócios sejam aproveitadas, sejam pensadas para o futuro do Grupo Confiata. E sempre sem atrapalhar a operação. Então a gente tem o nosso cliente em primeiro lugar, a nossa operação ela não pode parar, não pode falhar. Então, o setor de inteligência corporativa tem justamente esse desafio, né? Pensar fora da caixa, ter ideias inovadoras, mas buscar as soluções para isso e os recursos para isso, sem eu atrapalhar a operação que a gente já tem hoje em dia. Aliás, fica aqui o registro da minha felicidade e meu agradecimento para vocês, porque esse podcast, o primeiro podcast que a gente está gravando, justamente para explicar um pouquinho como que nós vamos funcionar, é resultado do trabalho desse setor. É a realização aí de um sonho relativamente antigo que se materializa nesse momento aqui, tá? A gente então já percebeu aí que a Confiata é uma empresa consolidada no mercado por 16 anos, tem uma estrutura, né, que atende às diferentes necessidades de um prefeito, para que ele consiga cumprir aí todas as suas obrigações, né? Como eu disse um pouquinho antes, o prefeito não é uma profissão, né? Ele não estuda para isso. Então, quando ele forma lá a equipe dele, ele precisa confiar em alguém. Então, a Confiata tá aí, né? Confiança tá até no nome. E os prefeitos, as pessoas que precisam desse tipo de apoio, de assessoria, de consultoria, e até na parte de softwares, pode contar com a Confiata. E com certeza vai ter um respaldo, né? Para que tudo seja feito da melhor forma. E aí, de toda essa explanação que foi feita, Dr. Júlio, conte só um pouquinho para a gente saber qual é a missão, a visão e os valores da empresa. Ana, nós, na verdade, nós
a pergunta é bastante pertinente pelo momento que a gente vive, né? Porque nós estamos ainda, né, num período de pandemia. Aliás, eu peço desculpas aí para os ouvintes que nos estão acompanhando. A gente está de máscara, né? A gente não gostaria de estar falando de máscara aqui, mas o protocolo assim o exige. Máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo certinho. É verdade. Mas eu digo isso porque o mundo mudou, as empresas mudaram, as relações pessoais mudaram e a Confiata não podia ser diferente. A gente está justamente num período em que nós estamos implementando uma série de mudanças, né? Mudanças justamente na nossa missão, visão e valores, mas com reflexos em toda a nossa estrutura. E nós apresentamos na quinta-feira da semana passada, inclusive, um novo sistema de atendimento aos nossos clientes, muito mais rápido, ágil, transparente e digno aí de nota, tá? E também é fruto aí do setor de inteligência corporativa que está entregando resultado. Então, eu começo dizendo que justamente um dos nossos valores é a entrega de resultados, tá? Ética, comprometimento. Pode saber que a nossa equipe é altamente comprometida com os nossos clientes. E, em especial, eu destaco aí dos nossos valores o desenvolvimento do próprio cliente. Nós não queremos dizer que somos bons. Não é a nossa pretensão falar, olha como a empresa é boa, a equipe técnica é boa. A gente não quer isso. Só é legal você ter um feedback positivo. E, aliás, essa consolidação no mercado a que você se referiu é justamente a gente tem a percepção dessa consolidação pelo feedback que os nossos clientes nos dão. Tá? Não só os prefeitos atuais, como os ex-prefeitos que trabalharam conosco há 12, 14 anos atrás, que até hoje nos agradecem e nos falam bem do trabalho que a gente desenvolve, sabe? Isso é muito gratificante, né? E a gente também sabe que a gente faz um bom trabalho, principalmente porque, primeiro, as fiscalizações do tribunal, os apontamentos foram minimizados, né, ao longo dos anos aí, razão da nossa atuação nos municípios que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Então, os nossos valores são cercados sempre dessas características, né, de verdade, de inovação na parte tecnológica. E, dentro do nosso escopo de missão e valores, a gente ou melhor, de missão e visão, qual que é o nosso grande objetivo hoje? Transformar a vida das pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Nós esperamos que com o nosso trabalho, o cidadão, aquele que paga os impostos e que sequer sabe que o Tribunal de Contas existe, como funciona a parte burocrática, ele seja realmente atendido com uma saúde de qualidade, com uma educação de qualidade, que ele tenha emprego, que ele saiba basicamente quais são os seus direitos. Tá? E esse é um desafio, porque justamente se ele não sabe, por exemplo, né, como que funciona a lei que determina como um gasto público deve ser feito, que sequer sabe como o tribunal fiscaliza, nosso grande objetivo neste momento da empresa, e com essa missão que foi dada também ao setor de inteligência corporativa, a gente precisa levar esse conhecimento ao cidadão. Então, eu comungo da ideia de que cidadania deveria ser matéria obrigatória desde o primeiro ano na escola. Não nos é ensinado nada a respeito de cidadania e como funciona a administração pública. Então, não sem razão, hoje, a grande parcela da população brasileira é alienada, né? Não sabe como que funciona a máquina, e se não sabe como funciona a máquina, não tem como cobrar dos políticos, e basicamente só se envolve com política na época da eleição. Então, política, a gente tem que respirar a política, que eu digo, não é o ato político em si de votar, mas a política é intrínseca ao ser humano, né? Está dentro da gente todos os santos dias. A gente faz política em todo lugar que a gente vai, né? Mesmo não sendo candidato a nada, né? Então, a gente tem isso como missão, como valor, compartilhando conhecimento. Sempre, o conhecimento não serve, não merece estar na mão de poucas pessoas. E nós sabemos que mesmo profissionais, às vezes,
gabaritados, que ocupam posições de destaque na sociedade, cargos públicos importantes, não dominam a fundo as nuances aí, as particularidades da administração pública. A gente sabe que a Confiata tem um papel muito importante na sociedade, ainda mais depois da sua fala. De uma forma simples, para a gente poder contextualizar, quais que seriam os próximos passos da Confiata, baseado agora no seu discurso? Matheus, eu diria que o principal passo que eu vislumbro tem a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Eu acho que o grande passo que assim, ia dar uma satisfação enorme como realização pessoal, seria justamente conseguir traduzir tudo aquilo que a gente faz para o cidadão comum, quem está assim. Eu peço a Deus que realmente o nosso objetivo seja alcançado e que esse podcast seja compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, porque a partir de agora, cada semana a gente tem a pretensão de disponibilizar um podcast novo com temas que, embora pareçam técnicos, obrigatoriamente a diretriz vai ser, olha, vamos falar da forma mais simples possível para que todos possam entender. Eu quero levar... Trazer essa consciência principalmente para o munícipe, né, para ele saber como que funciona toda essa organização e que rege, queira ou não, a vivência, a sociedade. Exatamente. E só posso complementar antes que você fale, porque assim, esse novo momento da Confiata tem muito a ver, né, com uma conversa que eu tenho tido com os prefeitos ultimamente. Eu falo assim, prefeito, a nossa intenção enquanto prestador de serviço não é ser uma empresa que tão somente auxilia na parte técnica. Olha, eu tenho uma dúvida, mando para você e você responde. Né? A Confiata tem o grande objetivo de ir além hoje. Como um dos nossos valores é o comprometimento e a entrega de resultados, o que nós queremos hoje é realmente sentar com o prefeito, discutir qual é o planejamento do prefeito para os próximos 4 anos e sair à busca de resultados para auxiliar esse prefeito. De resultados e de soluções. Né? A gente quer efetivamente participar da gestão de forma organizada, estruturada e estratégica. Então, esse é o momento de transformação pela qual a Confiata passa hoje. E essa nova visão vem sendo muito bem vista pelos prefeitos. Eu tenho ficado bastante satisfeito com isso. Então, nós temos aí 2 grandes passos a serem dados. Né? A disseminação da informação, a tradução dessa informação para que qualquer um possa entender, e o compromisso com o desenvolvimento econômico dos municípios, que logicamente traz, por tabela, empregos, e emprego e renda traz educação, e educação traz aquilo que a gente tanto almeja, que é uma sociedade mais justa. Difícil falar de uma história de 16 anos em meia horinha, né? 40 minutinhos, o pessoal da produção já tá olhando aqui pra gente, pra finalizar. Acho que o intuito vai ser marcar mais um podcast. A gente tá com uma programação aí extensa que logo a gente vai divulgar pra vocês. Mas em poucas palavras, doutor Júlio, se pudesse dizer pra gente quem é a sua inspiração, pra gente entender aí de onde vem, né? Tanta história pra contar, tanta coisa boa pra oferecer. Ana, quando você me pergunta isso, eu tenho que responder sem pensar, certo? Certo. Essa é a surpresa. Então, essa pergunta não estava no script, né, Matheus? Mas assim, quando você me pergunta isso, eu só consigo pensar numa pessoa, né? Inclusive, coincidentemente, tem as mesmas iniciais que o meu nome, né? Júlio César, mas é Jesus Cristo, tá? Ela é minha grande fonte inspiradora. Muito bem. Agradecemos a sua presença aqui, Júlio. Com certeza a gente espera você novamente em novos episódios para compartilhar mais essa quantidade enorme de conhecimento que você tem para passar para todos nós. Ficamos muito felizes de ter você aqui hoje. O pessoal que ouviu aí, pode deixar o comentário no YouTube se quiser saber mais alguma coisa, a gente anota, né? No próximo episódio a gente leva as perguntas até o Dr. Júlio. E a gente quer colaborar, né, trazendo mais informação e mostrando esse mundo Confiata para todo mundo, né, de tudo que é oferecido com qualidade e excelência. Para encerrar, a gente gostaria de informar também que na semana que vem, dia 16 de agosto, começa a Semana do Saneamento Básico.
Teremos episódios exclusivos aqui com profissionais da área, tratando temas específicos sobre saneamento básico. E em breve a gente divulga o nosso cronograma nas nossas redes sociais. Lembrando que será transmitido também no YouTube. Isso. Serão 2 podcasts, né? Voltado à Semana do Saneamento Básico. E a gente vai compartilhando com vocês todas as novidades. Obrigada, doutor Júlio. Até a próxima. Posso agradecer? Pode ir, claro. Então, eu agradeço, né, a produção, a equipe técnica que está dando suporte para a gente. Vai ser o primeiro de muitos, né? E como eu disse, desde o início, o nosso podcast já nasce com a diretriz de traduzir um pouquinho os termos técnicos, só para que fique muito claro, né? Para quem não sabe, saneamento básico tem tudo a ver com água e esgoto e, segundo a lei, tratamento, destinação, ou melhor, lixo, simplificando, água, esgoto e lixo. Tudo que rege essas 3 pilares aí está dentro do que a gente chama de saneamento básico, tá? Então, me despeço aqui, ratificando aí falando novamente que, gente, vamos compartilhar conhecimento. Então, quem ouviu, gostou, deixa um like pra gente aí nas mídias sociais e compartilhe, porque quanto mais gente estiver acompanhando a gente, pode ter certeza que a gente vai começar com uma sementinha que vai dar uma árvore frondosa e cheia de frutos, se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigada. Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. Confiata Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.